A palavra espiritismo não existia quando a Bíblia foi escrita. Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês. Toda vez que a gente é convidado para vir nessa casa, é uma grande alegria. Eu sou médico, estou tentando ser espírita há uns 30 ou 40 anos, já nem sei mais. A gente sempre procura escolher um tema para poder aperfeiçoar o estudo e sempre trazer alguma coisa para a nossa vida prática. Porque existe a teoria e existe a prática. E o ideal é a gente aprender alguma coisa, que aqui eu estou aprendendo com vocês, junto, que a gente possa aplicar na nossa vida. Então eu liguei para alguns amigos e falei, olha, o tema vai ser vantagens e desvantagens de ser espírita. Eu já fiz uma lista, mas eu queria que você falasse, quem sabe você lembra de alguma coisa que eu não lembrei. Aí uma amiga que é espírita há mais de 300 anos, que conheceu Noé na canoa ainda, ela, e tem desvantagem? Ué, que é isso? É só vantagem. Ela só via a parte boa da história. E outros, contra o espiritismo, que não eram espíritas, só falavam para mim as desvantagens. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, nós devemos fazer ponderando se aquilo é bom ou ruim para a nossa vida, não é verdade? Por exemplo, vantagens e desvantagens de ser solteiro. Vantagem, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, o dinheiro é só seu. Você pode sair de casa sem dar satisfação, pode voltar a hora que você quiser. Vantagem. Pode morar com o papai e a mamãe, eles pagam tudo e você fica com o seu dinheiro livre para você. Desvantagem. Se seus pais vão morrer, você vai ficar sozinho. Não tem ninguém esperando você em casa. Você pode até ter filhos como solteiro, mas é mais complicado criar filhos sozinho. Então, tudo tem coisas boas e coisas ruins. E a gente tem que pesar e fazer nossas escolhas. Eu sou casado. O casamento traz uma série de responsabilidades. Eu acho que o casamento, independente de cerimônia ou não, que é a união de dois seres que se amam, é um avanço no amadurecimento espiritual. Porque a gente tem que crescer, assumir mais responsabilidades, há um pacto, né? Há umas dificuldades que surgem, que para o solteiro não surgem filhos. Então a gente às vezes tem que aprender a crescer baseado na experiência do casamento. E quem não viveu a experiência do casamento pode crescer de outras formas. Cada um escolhe o seu caminho. E as vantagens e desvantagens de ser espírita? Primeiro, para a gente saber quais são as vantagens e desvantagens de ser espírita, a gente tem que saber o que é ser espírita. O que é espiritismo? Porque muita gente que é espírita não sabe o que é ser espírita. Vai no centro, é um frequentador de palestra, mas não é espírita. Porque o espiritismo, ele é filosofia, ciência e religião. A proposta é essa. É um banco com 3 perninhas. Filosofia é o modo de viver. Religião, a sua ligação com o mundo espiritual, com Deus, com a espiritualidade. E ciência é a parte de pesquisa. Então, em cada lugar do mundo, o espiritismo está de uma forma. Uma das coisas que uma pessoa me disse essa semana foi que o espiritismo é tão bom, surgiu na França, por que hoje na França quase ninguém é espírita? Se fosse bom, lá tinha que ser o maior país espírita do mundo. Ele tem um ponto para pensar, não é verdade? E eu fui pesquisar por que não deu certo o espiritismo na França. Se der tempo, nós vamos falar. Vocês vão descobrir, hein? Viu? A outra coisa é, ser espírita é uma abominação. Você vai para o inferno. A Bíblia proíbe o espiritismo. Está lá em Deuteronômio 18. Que os espíritas não verão a Deus. Vocês vão escutar isso em todas as igrejas. Se vocês abrirem as Bíblias em português, vocês vão ver. Condenando o médium, condenando o espiritismo. Só que detalhe, a palavra espiritismo não existia quando a Bíblia foi escrita. A palavra espiritismo foi inventada em 1857. O último livro da Bíblia que nós temos
que nem a original, é uma cópia, no ano 200 depois de Cristo. Então a palavra espiritismo não pode estar na Bíblia. A palavra médium vem do latim, meio, mas ela só foi usada no sentido de mediunidade com Allan Kardec em 1857. Tem uma briga que os americanos usaram a palavra médium com as irmãs Fox em 1848. É igual aquela briga de quem inventou o avião, se foi Santos Dumont ou os irmãos Wright. Mas não interessa se foi 1857 ou 1848. O fato é que não existe palavra médium na Bíblia. Então, se encontrarem uma Bíblia com a palavra espírita, espiritismo e médium, ela foi adulterada propositalmente para inserir essa religião que não existia no passado. O que está lá? Para você saber o que está lá, você tem que ir no original hebraico e traduzir direto do hebraico. O que existia naquela época eram adivinhos, necromantes, pitonisas, que as pessoas consultavam para saber coisas da terra. Ninguém ia no mundo espiritual consultar os espíritos, pedir aos espíritos coisas boas. Eles pediam para vencer a guerra, para matar fulano, para saber o futuro, se o negócio ia dar certo. Até hoje ainda é assim. As pessoas vão em alguns lugares consultar tarólogo, cartomante, terreiro, para resolver assuntos materiais. O necromante naquela época era bizarro. As pessoas necromantes, elas tentavam se comunicar com o defunto, muitas vezes no cemitério. Vestia a roupa do defunto, comia às vezes a carne do defunto, ossos. Tinham vários rituais, comiam coisas estragadas. E só podia comunicar com quem tinha morrido até 1 ano. Isso varia de povo para povo, porque esse costume é antigo. A necromancia é um costume antigo, que não tem nada a ver com o espiritismo. Mas as religiões jogam a gente no mesmo balaio. Gente, espírita é uma coisa, espiritualista é outra coisa. Mas é uma guerra perdida, porque não adianta discutir. Vocês vão perder a discussão. O que é ser espiritualista? Espiritualista são as pessoas que acreditam que existe alguma coisa além da matéria. Todo mundo que acredita que existe alguma coisa além da matéria, que a vida continua, que existe alma, que existe um outro mundo, é espiritualista. Então, o católico é espiritualista. O evangélico é espiritualista. O macumbeiro é espiritualista. O espírita é espiritualista. Só que a partir daí surge a diferença. O espírita segue a codificação de Allan Kardec. Allan Kardec não inventou nada. Ele organizou de uma forma muito didática, fazendo perguntas e respostas a uma quantidade de manifestações muito grande que aconteceu na França, nos anos de 1850, e ele foi chamado para ver aquelas mesas que estavam se comunicando, que as pessoas reuniam no salão, davam as mãos em volta da mesa e fazia pergunta: eu vou casar? Uma batida era assim, 2 batidas era não. A mesa batia, todo mundo ria. Aí chamaram ele, que era professor, falava várias línguas. Ó, está acontecendo isso lá. Ele achou ridículo, falou: me diz que uma mesa tem cérebro, que eu vou lá. Não foi não. Mas aí os amigos pediram, porque ele era muito cético, e ele foi lá investigar. E aí começou a ver que as respostas que surgiam na mesa eram mais inteligentes do que as pessoas que estavam sentadas na mesa. Começou a fazer pergunta em outras línguas, começou a fazer pergunta pelo pensamento, e a mesa respondia, através de batidas do alfabeto. E ele perguntou: quem são vocês? Porque ele não sabia, ele achava que era uma pilha dos cérebros ali, a energia do cérebro, achava que era ser de outro planeta. E eles disseram: nós somos aqueles que um dia viveram na Terra. Eles é que disseram que eram espíritos. E aí ele começou a fazer um estudo de perguntas e respostas, anotando em vários lugares diferentes e comparando a resposta. Ele perguntava no lugar: o que é Deus? Aí respondia: inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas. Aí ele ia em outro lugar que não comunicou com aquele: o que é Deus?
E aí ele comparava. Se as respostas forem parecidas, ele colocava. Se fosse muito diferente, ele desprezava. Então ele criou o conceito de universalidade dos espíritos, que era um sistema de garantia de qualidade. Se em vários lugares do mundo a mensagem fosse igual, provavelmente ela era verdadeira. E ele usou esse critério para organizar a doutrina espírita. Então a doutrina espírita é organizada em 5 princípios. Existência de Deus, Criador de todas as coisas. Imortalidade da alma, a alma é imortal. Reencarnação, nós vivemos várias vidas, e através dessas vidas nós vivemos várias experiências. Pluralidade de mundos habitados. Então não existe só um lugar no universo para nós. Existem vários planetas habitados no universo, e existem vários mundos invisíveis também habitados. E a última, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam. Então esse mundo invisível fala conosco. Ah, então me prova. Essa semana também uma pessoa veio e falou assim, se esse negócio que vocês falam é verdade, me prova. Faz aparecer um espírito aqui na minha frente. Porque se aparecer, eu acredito. Eu sigo. Na Bíblia, Jesus subiu no Monte Tabor com os apóstolos e transfigurou lá, ficou iluminado e apareceu o espírito de Moisés e de Elias do lado dele. Ele conversou com eles e os apóstolos assistiram a conversa, parte. Tanto que no final eles queriam construir 3 templos ali em homenagem aos 3. E Jesus falou que não. Jesus conversou com espíritos, mostrando que era possível se falar. Ah, mas ele era Jesus. Eu não sou Jesus? Jesus pode, eu não posso. Jesus disse assim, podeis fazer mais do que eu. E a história de aparição de espíritos, ela é mais antiga em todos os lugares, em todas as raças. Gente que nunca conversou, todo mundo tem história de fantasma, de espírito, de casa mal assombrada. E ninguém combinou nada. Por quê? Porque acontece. É um fenômeno real, independente de religião. Um amigo ontem me falou que atendeu um casal evangélico, que levou um filho de 4 anos. O menino à noite acordava gritando, estava vendo uma coisa no quarto e corria para a cama dos pais. Chamaram o pastor. O pastor disse que era o demônio que estava querendo levar a alma. Não é que pastor para consolar, né? O demônio está dentro da sua casa e quer carregar seu filho. Aí, oração e nada. Continuava o fenômeno. Um dia ele disse que folheando o álbum de fotografia de família, passou por uma foto, o menino ficou branco, falou, é ele. Era o avô, que tinha morrido há 8 anos atrás. Aí ele resolveu ir num centro espírita. Aí na reunião, o avô se comunicou e disse que queria ver o neto. Que ele se aproximava na cama e quando ele abaixava, ele achava que o neto não estava vendo, mas o neto estava vendo ele. O neto assustado e ó. Tem muita gente que é assim, né? Gosta muito de você enquanto você está vivo, mas se você aparecer, ele corta uma linha danada. Você vai ter medo da sua mãe só porque agora é fantasma? Deus me livre, eu sou espírita, mas eu não quero ver espírito, não é assim que o pessoal fala? É normal, gente. Casa assombrada das histórias, qual é a casa que não é assombrada? Qual é a casa que não tem espíritos? Me diga. Às vezes não é a casa que é assombrada, somos nós. Eles acompanham a gente, não acompanham a casa. Alguns espíritos são apegados à casa, sim, mas é mais raro. O mais comum é eles acompanharem a gente. Então não adianta mudar de casa que vai. E esse casal, depois que houve essa conversa, o avô parou de aparecer, eles continuaram evangélicos, mas ele falou, eu tenho certeza que não era o demônio, porque meu pai não é o demônio. Aí o pastor, não, era o demônio no formato do seu pai. O demônio engana as pessoas lá, os espíritas. Eles se passam por aqueles doutor Bezerras, é tudo demônio. Aí, não adianta discutir. Chega a um ponto que você discutir não vai resolver o problema. Cada um tem que escolher o seu caminho.
A melhor religião é a que te faz uma pessoa melhor. Não é o espiritismo que salva. O espiritismo por si só não salva ninguém. O que salva é a sua conduta, independente da sua religião. E o que o espiritismo te dá é conhecimento. Se você usa ou não, você tem um remédio. Está dentro da caixa, ele vai fazer efeito? Não vai fazer nenhum. Esse remédio aqui é ótimo para o coração. Já tomou? Não. E aí? Então, o que salva é o seu comportamento em qualquer religião que você esteja. Se você for uma pessoa boa, você vai para um bom lugar. Se você for uma pessoa mais ou menos, você vai para um lugar mais ou menos. Se você for ruim, você vai para um lugar ruim. Não tem missa, não tem campanha, não tem sal que você vai andar, não tem dinheiro que compre um lugar para você melhor. É você, pelo seu jeito de ser. E isso, para mim, é vantagem ou desvantagem? Vocês acham? Eu podia viver do meu jeito, todo errado, e ser salvo. Era mais fácil. Pagava 1000 lá para o sacerdote, na hora de... Igual o faraó fazia, né? Eles enchiam a múmia de amuleto lá, para poder driblar Anubis lá no peso da alma. E o faraó se salvava, independente do que fosse. Essa salvação infantil, crê no Senhor Jesus e será salvo. Só isso. Se no último suspiro eu disser, Jesus, eu te aceito. Estou no céu, matei milhões de pessoas, estou no céu. Vantagem de ser espírita, alguém me ajuda aí. Saber que a morte não existe. Que a vida não acaba. Que a gente vai continuar vivo. Que seu pai, seu amor, sua mãe, seu filho, até mesmo aquele que suicidou, continua vivo. Que não existe condenação eterna. Mesmo que você vá para um lugar ruim, é temporário. Até sua melhora de situação, até sua melhora de energia. Então saber que você vai reencontrar com aquela pessoa amada. Que adianta você estar no céu, seu filho está no inferno para sempre? Nunca mais você vai ver. Vantagem do espiritismo. Nós vamos nos reencontrar. O tempo para os espíritos é diferente do nosso. A gente é o que a gente é. Aquilo que você se enche é você. E quando você morre, não tem limpeza. Você é o que é. Então imagine um balde cheio de água. Toda vez que você faz uma coisa boa, você coloca um copo de água limpa. Toda vez que você faz uma coisa ruim, você põe um copo de água suja. Quanto mais coisa boa, mais limpa foi a água. Quanto mais coisa ruim, mais suja é a água. Quando você morrer, você é o que está no balde. Ninguém, o falecido, era tão bom. Não, ele era ruim, continua ruim. Era mais ou menos, continua mais ou menos. Pessoa, depois que morre, tem gente que endeusa, né? Esquece tudo de errado que fez e vira um santo. É mais ou menos assim. Se você morre e seu coração está leve, você vai para um bom lugar. Mas a maioria das pessoas que estão na Terra não são espiritualizadas. Não sabe nada de Deus, nada de religião. E não é por maldade. É por ignorância. Por acomodação. Por circunstância cultural. Por estar vivendo um monte de problema. Por estar num país onde não tem acesso. Então, quando ela morre, ela está cheia de quê? De ar da terra. No sentido figurado. E ela vai ficar onde? Na terra. Ela não vai para lugar nenhum. Ela fica circulando na terra. Às vezes não sabe que morreu. Às vezes sabe, mas não tem para onde ir. Até que a energia dela fique leve. Quem já viu aquele filme Ghost? Né? Ele é assassinado, ele sai correndo atrás do ladrão, como se vivo estivesse, e fica andando pela terra. Tem muitos espíritos assim. Espíritos que já morreram há muitos anos, e ainda acha que está no ano que morreu. Tudo esse conhecimento o Espiritismo nos dá. Mais uma vantagem de ser espírita. Você é responsável por você. Você constrói o seu destino. Você constrói o seu amanhã baseado no que você faz hoje. O ontem serviu de experiência, né? Então, o que você fez em vidas passadas vai trazer consequência para o que você está vivendo hoje. Mas o que você está fazendo hoje constrói o seu futuro.
Então, o meu futuro é construído por mim. É uma vantagem e uma desvantagem. Porque eu tenho que me mexer. Não adianta eu ficar pedindo para Deus para passar no concurso se eu não estudar. A parte que cabe ao homem fazer, é ele que tem que fazer, não são os espíritos. Os espíritos não invadem o nosso livre-arbítrio do bem. Do mal invade, mas do bem não. Ele respeita. Até é engraçado, porque Jesus, quando chegava perto das pessoas, vocês devem se lembrar, ele chegava perto do cego, né? E aí o cego, Jesus, Jesus, eu estou aqui. Aí ele falava, o que queres que eu faça? Sou cego, Jesus. O que você acha que eu quero que você faça? Eu quero que você me faça ver. O paralítico, Jesus, Jesus, o que queres que eu faça? Que eu ande? Por que Jesus fazia essa pergunta? Era piada? Não. Você tem que pedir, bater e a porta se abrirá. Pedir e você vai chegar lá. Isso serve para o bem e para o mal. Você tem pensamentos de ódio, de morte, de assassinato, você vai chamar todos os espíritos que têm o mesmo pensamento para perto de você. Dentro de um certo limite do seu destino, do seu karma e do seu merecimento. Não existe aquela mágica de o segredo, a lei da atração. Eu penso num milhão, amanhã eu abro a minha janela, tem 1 milhão na minha janela. Não tem. Nem um milho grande não vai aparecer na sua janela. Existe um limite para até onde você consegue chegar. E à medida que você vai aprendendo sobre as leis espirituais, como o mundo funciona, como Deus é amoroso, porque a maioria das pessoas acha que Deus não existe, ou vive como se Deus não existisse, ou que Deus esqueceu da gente, porque liga a televisão e só vê coisa ruim, injustiça, a justiça de cabeça para baixo, polícia matando gente inocente, crianças se suicidando, tudo de errado que você pode ver, você liga na televisão, você fala, cadê Deus? Não tem. Eu estou no mundo sem Deus. Não tem justiça, não tem nada. É esse o pensamento que passa para a maioria das pessoas. Aí você começa a ter uma nova compreensão de Deus. Aquele Deus humano que a maioria das pessoas pensa, no velhinho sentado na cadeira, com um monte de monitor, vigiando a vida de todo mundo. Você entende que Deus é a inteligência suprema do universo, que está controlando um universo muito maior do que a sua mente consegue alcançar? Que o governador da Terra é Jesus e que trabalha o tempo todo? Mas ele não invade a sua liberdade, ele não invade. E nós estamos num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. E nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos. Nós estamos aqui porque é o nosso lugar. A cegonha não errou de endereço. A cegonha, quando jogou você, entre aspas, né? Não tem cegonha, pelo amor de Deus. Na sua casa, você fala, não, eu queria cair na casa do vizinho, caiu lá em casa, por engano, não foi. Aquela gente complicada que está em volta de você, está ali porque tem motivo. Você precisa resolver um monte de coisas com essa pessoa. Mas o mais interessante no Espiritismo, você não perde nada. Você tem liberdade. Então você veio para uma programação. Ah, você veio, você fez um planejamento espiritual. Faz aquele plano. Só que aí você chega com 15 anos, se apaixona pelo vizinho, engravida e sua vida... O plano foi todo embora. Perdeu tudo que você planejou? Não. A nossa vida, tudo que a gente faz, se aproveita. Desvantagens de ser espírita. Você é perseguido. Às vezes você perde o emprego. A pessoa, quando sabe que gosta muito, já deve ter acontecido com vocês. A pessoa gosta muito de você, acha você muito legal. Aí pergunta um dia assim, qual a denominação da sua igreja? Você fala tanto de Jesus, mas eu nunca vi você na minha igreja. Qual a sua denominação? Aí você fala, eu sou espírita. A pessoa, tá. Aí, ó, corta caminho para não te ver. Parece que viu o diabo na frente. Adianta você discutir com essa pessoa? O que vocês acham? Não. Familiares se afastam. Para de conversar com você quando você fala que é espírita. Você fica inibido às vezes. Você vai visitar a pessoa,
está lá na casa de uma família de outra religião, você quer ir no centro, mas se você disser para eles que vai no centro, já vai criar um problema. Você quer fazer o evangelho no lar, ninguém te apoia. Então, preconceito, desvantagem. Perseguição, desvantagem. As religiões te veem como uma ameaça. E, de certa forma, você é. Porque você abre os horizontes das pessoas. Você descobre que você é dono do seu destino, que você tem liberdade para perguntar por quê. Por que é assim? Por que não é assim desse jeito? Vamos estudar, vamos descobrir o que é. Será que é dessa forma mesmo? Porque a proposta, quando Kardec fez, o Espiritismo não é uma coisa pronta. À medida que o tempo vai passando, que a ciência vai passando, as coisas vão evoluindo, o conhecimento vai evoluindo. Não existia clonagem naquela época, hoje tem clonagem. E aí, está certo ou errado fazer clonagem? Novas técnicas que vão surgir, certo ou errado? Eutanásia, é certo ou errado? Então a gente vai evoluindo. As perguntas sobre esse assunto, se vocês quiserem se aprofundar, está no Livro dos Espíritos, nas questões 798 até a 802, mais ou menos. Elas respondem a maioria das coisas que nós estamos falando aqui. Eu vou ilustrar só com uma, que eu acho que resume bem. A 799 pergunta assim: de que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Aí eles respondem assim: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O homem perceberá que através do presente lhe é dado a preparar o futuro, aquilo que a gente falou. No dia de hoje eu preparo o amanhã. Abolindo todos os preconceitos de religião, de classe, de cor. Ensina a solidariedade e que todos somos irmãos. Isso, gente, é revolucionário. Em 1857, onde existia escravidão, a mulher não votava, não tinha voz, tinha a nobreza. Um conhecimento desse naquela época, onde a religião imposta era a religião católica e a protestante, o resto era considerado bruxaria, é um ensino revolucionário. Porque quebra todos os preconceitos e padrões. Mostra que hoje eu sou branco, sou pardo, sou preto, sou amarelo, sou azul, sou vermelho. Eu reencarno em várias condições diferentes, rico, pobre, mais ou menos, remediado, aleijado, saudável, conforme a experiência que eu tenho que viver. Isso é muito revolucionário, porque as pessoas não querem mudar o estado. Deus me livre. Eu sou rico nessa vida, eu estou muito bem, na outra eu posso vir pior? Pode. Se você usar mal os recursos que você teve nessa vida, você pode vir pior, sim. Se você for ver uma outra experiência, pode sim. Isso que a gente aprende. Eu não posso fazer coisa errada porque nada limpa a minha varra. Desvantagem. Logo que eu me formei em medicina, eu não era espírita. Mas eu já tinha um senso de alguma coisa. Era muito procurado. A mãe levava a filha de uma boa classe social pedindo remédio para abortar. Minha filha engravidou. Doutor, ela é jovem, vai fazer faculdade, tem uma vida pela frente, tem um futuro pela frente. Passe um remédio para ela abortar. No futuro, quando ela for casada, ela vai ter os filhos, não tem problema, mas agora ela não pode ter. Eu dizia, minha senhora, eu não posso fazer isso. Eu não posso matar uma criança. Essa criança não fez nada. A minha sugestão é que a senhora crie o filho da sua filha, para a sua filha continuar a fazer os estudos dela. Ou se vocês não têm condição, entregue essa criança para adoção, mas não assassina essa criança. Dê a chance dessa criança viver. Ah, tá bom. E ela ia procurar alguém que topasse a proposta dela. Se eu fizesse, eu podia fazer. No Espiritismo nada é proibido. Você pode fazer o que você quiser. Você pode trair sua mulher, você pode roubar, você pode matar, você pode fazer o que você quiser. Mas você vai assumir todas as consequências do que você fez. Ninguém limpa o seu caminho. O juiz pode te dar perdão. O presidente da República, Estados Unidos, deu perdão para o filho essa semana. Viram a notícia? De todos os crimes, por 10 anos. Olha que beleza, limpou a ficha do menino. No Espiritismo,
a gente sabe que a ficha dele não está limpa. Tudo que ele fez, ele vai responder por isso. Não tem. É a lei de causa e efeito. Fez, tem que consertar o que fez. Consertou, está tudo certo. Saber da influência do mundo espiritual na nossa vida. Os espíritos influenciam mais na nossa vida do que nós imaginamos. Muitas vezes são eles que nos controlam, para o bem, para o mal, mais ou menos. Aquele monte de vozes que fica na sua cabeça, às vezes são suas, às vezes não são suas. Faz isso não, rapaz. Não, eu vou fazer sim. Faz sim. Você não é homem. Igual na escola, quando você quer fazer uma briga, não fica um monte de gente, para, deixa disso, e uma turma fala, vai. No mundo invisível também é assim. Mas o impulso, a energia inicial é sua. E às vezes o obsessor está ali porque numa vida anterior ele causa influência sobre você por coisas que você fez. A gente não é tão inocente assim. Aí uma pessoa essa semana falou assim, é um absurdo vocês são masoquistas, vocês gostam de sofrer, e Deus também é sádico. Olha que beleza, esse aí tá bem, né? E você é inteligente, meu amigo, você vai assistir essa palestra, você vai lembrar que você falou isso comigo. Porque se eu lembrasse de que eu fui na vida passada, eu não ia errar. Se todo mundo soubesse que existe um mundo espiritual e que fez em vidas anteriores, o mundo seria melhor, não teria terrorista, não teria assassino, o mundo seria perfeito. Deus que fez a gente esquecer, quer ver a gente sofrer e errar de novo. Na cabeça dele a lógica é essa. Se eu esqueci, eu vou errar tudo de novo, vou sofrer de novo, e Deus está gostando de me ver sofrer. Então ele já errou porque está pensando em Deus como se fosse uma pessoa, né? Deus não é uma pessoa, não tem sentimentos como o nosso, tá? Deus, o Criador do Universo. Por que nós esquecemos das vidas anteriores? E o que o livro dos Espíritos que a gente traz? Um véu do esquecimento. Olha o detalhe, véu. Sabe o que é véu, né? Aquilo que usa na igreja, assim. E você, pelo véu, você vê, mas não vê. Mas você vê alguma coisa pelo véu, né? É isso que a gente nasce, com o véu do esquecimento. Não é esquecimento total. Quer saber quem você foi numa vida passada? Você tem vontade de roubar? Você foi ladrão. Tem vontade de matar? Você foi assassino. Tem vontade de morrer? Provavelmente você suicidou em alguma vida. As nossas inclinações mais fortes nos dão uma pista de quem a gente foi numa vida anterior. Mas a gente não pode lembrar integralmente, porque seria impossível conviver e ter uma mente sadia. Você sentar na mesa com a sua esposa e saber, você me matou, né? Ela, eu te matei depois que você lá no ano 300 também me esfaqueou. Você ia fechar o olho de noite sabendo que ela lembra que você lembra? Vai que ela quer um replay. Seria impossível. Ah, mas a gente pode evoluir no mundo espiritual? Pode. A gente continua evoluindo mesmo como espírito, a gente aprende lá. Só que muitas vezes lá você encontra com o seu assassino, você já está esclarecido, você fala assim, ô colega, vamos jogar, vamos brincar. Ó, tudo legal entre a gente. Não tenho mais nada, já perdoei, ele me perdoou, entendi. É mesmo? Vamos ver, nasce lá. Irmão. Aí quando o irmão aqui, um pega no pescoço do outro, é aquele ódio, ou seja, não houve um perdão verdadeiro. A gente, se soubesse quem foi na vida passada, a gente ia fingir que era bom. Aí ele falou, a esse amigo, não, a gente ia ser bom. Eu falei, olha, vou falar um caso meu. A gente não deve falar da gente, mas quando é no sentido educativo, a gente pode falar. Quantas vezes eu estou no carro, no sinal, vem uma pessoa e bate no vidro até, pedindo. E às vezes 2, 3, 4, 5 sinal. Quem anda em Recife sabe como é que é, né? O tempo todo. Às vezes eu dou alguma coisa porque eu fico comovido. Mas às vezes eu dou alguma coisa para aquela pessoa ir embora. Não foi bondade, foi? Não. Foi verdade. Quem olhar fala assim, mas como ele é bonzinho, olha lá, ele deu. Mas o meu coração não estava movido de generosidade.
Então, Deus quer que a gente faça uma transformação verdadeira naquilo que nós somos. Não é fingimento. Se você evoluir espiritualmente, não precisa encarnar. Os seres mais evoluídos não precisam nascer. É como se fosse uma técnica de ensino. Você tem uma proposta de ensino para a criança aprender a alfabetizar. Quem foi mais antigo, eu fui alfabetizado pela abelhinha. Lembra da abelhinha, né? Depois mudou as cartilhas. Aí, beleza, usou a abelhinha, ele aprendeu, está alfabetizado, beleza. Ah, eu fiz a abelhinha, ele não aprendeu. Então eu tenho que usar uma outra técnica nele. Aí, também não aprendeu, tem que usar outra. Até achar um caminho para que ele consiga ser alfabetizado. E é mais ou menos assim na nossa evolução como espírito. Eu posso resolver os meus problemas aqui. Eu posso vir com um monte de conflito kármico e resolver aqui na Terra. Beleza. Não resolvi aqui na Terra. Morri cheio de problema. Posso resolver no mundo espiritual. Não resolvi lá. Vou resolver nas próximas existências. E às vezes eu não estou em condição mental de entender o meu atraso. Eu sou tão selvagem que se logo na vida seguinte vier o troco do que eu fiz, aquilo que eu plantei, se eu for colher na outra vida, eu não vou aprender. Então, às vezes, aquele ser mais selvagem, mais animalizado, vai demorar 3, 4, 5 existências para que ele venha o karma e ele consiga aprender através daquela experiência. Chorar lágrimas de amor e de dor ao mesmo tempo. Isso a gente, quando é espírita, a gente chora assim. Tem um ser querido que você vê sofrer, você sofre com ele, você chora com a dor dele, mas sabe que aquela dor faz parte do aprendizado dele. Porque uma das perguntas que o pessoal faz, quando eu cheguei, tem 2 livros na entrada ali, né? Do pessoal que quer oração. Não sei se vocês já viram. Logo na entrada ali, na mesa, tem 2 livros. De encarnados e desencarnados. Mas se alguém trocar os livros, não tem problema não, porque os espíritos sabem quem está encarnado e quem está desencarnado. E como é que funciona isso? Você botou o nome lá. Como é que funciona? A equipe espiritual invisível dá uma olhada lá no seu nome e fala Manuel da Silva. Beleza. Vamos ver a ficha aqui do Manuel. Tem merecimento? Nenhum. A doença dele é educativa? Ele está com cirrose porque bebeu demais, está acamado para ficar lá refletindo sobre a vida e ter tempo de pensar? Sim. Então nós não podemos fazer nada. Ele precisa da doença para poder evoluir espiritualmente. Não, ele já tem merecimento, ele já refletiu. Então vamos lá ver o que a gente pode fazer. É mais ou menos assim. O nosso problema, muitas vezes, é a nossa cura. É através daquele problema que nós vamos chegar a algum lugar. Então, à medida que a gente vai vivendo a doutrina espírita, todas essas coisas fantásticas, fabulosas, essas histórias que a gente escuta, que muitas são mentira, a gente começa a entender o fenômeno e a controlar a situação. Quantas pessoas doentes mentais, perturbados, melhoram com o tratamento espiritual? Às vezes não fica curado, mas tem melhora. Quantos de nós somos consolados quando a gente descobre que aquela pessoa não morreu, que a gente não vai morrer? O próprio pavor da morte não diminui quando a gente aceita que existe uma vida após essa? Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo do sofrimento antes de morrer. Mas da morte em si, não. Eu só não quero furar a fila. Chegar a minha hora, tudo bem. Eu ainda dou lugar para a senhora, se quiser ir na frente. Eu sou educado. Né? Quiser passar na frente, pode ir. Mas só isso é um consolo, pessoal. E aí o colega falou, mas então por que o espiritismo é tão bom, por que não deu certo na França? Aí eu fui estudar. Achei um artigo que cita algumas possíveis causas.
O que a gente tem que entender é que quando a gente analisa o passado, a gente tem que ver documentos históricos e a gente nunca vai ter certeza absoluta. Eu fico danado da vida quando alguém diz o que Jesus quis dizer com isso. Só Jesus sabia. Você pode tentar deduzir, mas só Jesus sabia o que ele quis realmente dizer com aquilo. E a maioria das religiões está adaptada ou deturpada com o passar do tempo, porque o homem adora o poder de controlar as pessoas. Nós vivemos num mundo materialista, de força, de guerra, de imposição, onde um não quer produzir, quer tomar o que é do outro, que é mais fácil, né? Você está bem, eu vou lá e tomo o que é seu. Você trabalha e eu pego tudo que é seu, porque eu sou preguiçoso, eu quero tirar de você. Porque não sabe. E não adianta dizer para ele que não é assim, porque ele não aceita, ele não está pronto para isso. Ele não está maduro o suficiente para entender este mundo espiritual. E nós estamos na travessia da regeneração, onde muitos espíritos selvagens encarnaram, porque é a última chance, porque a Terra vai mudar de categoria. Mas nem amanhã não, vai demorar um tempo. Então por que o espiritismo não deu certo na França? Eles apontam algumas causas. A primeira causa que eles apontam são os conflitos armados que houveram na França. Em 1871 teve a Guerra Franco-Prussiana, onde a França perdeu a guerra e teve que pagar uma pesada indenização. Então sofreu um golpe financeiro muito grande para a Prússia. Muitas pessoas morreram, foi um abalo muito grande, e veio depois a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso abalou financeiramente as estruturas da França. A outra coisa que aconteceu, na época de Kardec, que o espiritismo começaram a surgir muitos médiuns que cobravam para ver espírito. Gente fotografando, fazendo fotografia falsa de espírito. Vocês acham na internet? Montagem com aquelas câmeras antigas, botavam uma chapa em cima da outra, sobreposição de imagem. Muita fraude, muita foto falsa, que depois a pessoa era desmascarada. Então imagina o que acontece isso com o espiritismo, que estava começando naquele lugar. O pessoal sem dinheiro, perdia a mamãe, ia lá, pagava caríssima a fotografia da mamãe e depois descobria que a fotografia era falsa. O espiritismo é uma porcaria, não serve. A perseguição das religiões e dos poderes. A sociedade espírita foi invadida na época da França lá pelos nazistas, que queimaram um monte de coisa, dizendo que era uma sociedade secreta rebelde. Então foi muito perseguido o espiritismo na França. E após a morte de Kardec, o sucessor de Kardec, que eu tenho o nome dele aqui, que é um nome meio difícil de falar, Pierre Gaëtan Lemarie. Pierre Gaëtan Lemarie foi o sucessor que assumiu lá a Revista Espírita, e alguns acham que ele não foi um líder que soube conduzir a situação. Tanto que ele foi acusado e preso por 1 ano por publicar fotos falsas de espíritos na Revista Espírita. Ele alega inocência, nós não sabemos se ele era ou não era inocente, possivelmente, talvez sim, mas isso também contribuiu para que o espiritismo acabasse na França. Mas como os espíritos reencarnam, recalculando rota, né? E o Brasil, como é um país mais tolerante de raças e religiões, existe o preconceito, mas comparado aos outros países, nós estamos mais avançados nisso. O espiritismo teve o seu berço aqui. Outros espíritos reencarnaram. Chico Xavier veio com a obra de André Luiz, alavancou e deu continuidade a uma série de coisas que não tem na codificação espírita. Por exemplo, nos 5 livros principais, não fala sobre colônias espirituais. A primeira notícia de colônias espirituais, Nosso Lar, vem com a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Então houve uma continuação. E nós continuamos aprendendo até hoje. Aí tem algumas perguntas aqui para a gente encerrar, que nos respondem uma série de coisas. Que são elas. O espiritismo se tornará crença comum? Todo mundo vai ser espírita um dia? Pergunta 798. Resposta deles.
se tornará crença geral. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas. Não será de temer que o espiritismo fracasse? Pergunta 800. Aí eles dizem assim: nada transforma o homem por encanto. As ideias só aos poucos se modificam. É preciso que algumas gerações se passem. Algumas gerações se passarão. E aos poucos a humanidade vai tomando consciência. Para cada geração, parte do véu se dissipa. Então, a cada momento, algumas pessoas vão ficando esclarecidas, como se fosse no filme Matrix. Já viram o filme Matrix? Quem não viu, tem na internet, no YouTube, assistam. É um filme de ficção, mas fala de um grupo de pessoas que vivem num mundo de ilusão, e aí aparece um sujeito que fala assim, ó, você está no mundo de ilusão, tudo que você está fazendo aí é mentira. Se você tomar a pílula azul, você vai acordar para o mundo real. Se você tomar a pílula vermelha, você vai esquecer que conversou comigo e vai continuar no mundo de ilusão. E aí a pessoa escolhe. E o personagem principal do filme Matrix acorda no mundo real e começa a aventura. E o mundo real é bem mais feio do que o mundo de ilusão. Mas é o mundo real. E nós vivemos numa grande Matrix, onde a maioria das pessoas fica ocupada com o mundo de ilusão. O que eu vou vestir, o que falam de mim, eu estou bonita, o que eu vou comprar. O sapato dela, que horrível, olha. Você viu? É o mundo Matrix. Quando acordar, chora muito. Por que os espíritos não ensinaram antes o que ensinaram hoje, em 1857? Por que os espíritos lá em 2000 a.C. não já falaram tudo isso? A resposta deles: não se ensina às crianças o que se ensina aos adultos. Tudo tem o tempo certo. Não adianta chegar no jardim da infância um professor de universidade, que a criança não vai entender nada. A cada um aquilo que ele consegue compreender. E é assim até hoje. A cada um a religião que ele consegue compreender, o mundo que ele consegue compreender. E por último, por que os espíritos não apressam o progresso? A resposta para você, meu amigo, por meio de manifestações tão generalizadas e tão patentes que a convicção, a certeza penetre até nos incrédulos. Já pensou se agora assim aparecesse 100 espíritos aqui dentro? Luiz Gonzaga e tal, Allan Kardec, Dr. Bezerra, todo mundo materializasse aqui agora, todo mundo ia falar, eu sou espírita desde pequeno. Será? A resposta deles: conseguiu Cristo convencer os seus mediante os prodígios que fez? Não. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Ele deixa o mérito de se convencerem pela razão. Ele deixa para nós nos convencermos pela razão. Nenhum fenômeno converte as pessoas. A pessoa vai ficar em dúvida. Ela está fingindo. É mágica. É um truque. Ela pegou na Instagram a história da minha mãe. Essa carta psicografada não é verdadeira. Não convence. A gente convence pela razão. É mais razoável eu imaginar que eu tenha uma vida só ou várias vidas? Uma vida só. Se eu nasci rico e me dei bem, estudei, tive boa saúde, eu morri razoavelmente bem. Espera-se. Se eu nasci embaixo da linha de trem de uma mãe drogada, convivendo com a criminalidade, eu tenho boa chance de me tornar criminoso e terminar com uma vida com pouco êxito. Foi justo? Não foi. Uma vida só não faz sentido. Ah, mas no último minuto o assassino lá morrendo, cheio de bala da polícia, aceitou Jesus. Beleza, já deu o primeiro passo. Agora vai iniciar a jornada dele. É mais razoável. Então,
Só reforçando, é através do nosso raciocínio, da nossa razão, que nós vamos chegar lá. E cada um no seu tempo e no limite que vai aceitar. Se é mais vantagem ou desvantagem de ser espírita, vocês decidem. Eu perdi dinheiro, emprego, oportunidades por ser espírita. Não me arrependo nenhum minuto. Porque tudo isso é da terra. Nada disso tem valor lá no outro lado. Estou tentando ser espírita com muito esforço, lutando contra as minhas inclinações, todos os dias. Quando você acha que já passou um sentimento ruim, você vê um crime na televisão, aí vem aquele pensamento, por que esse diabo não morre? Aí você fala, poxa, não posso pensar isso. Mas veio, né? Tem gente que pensa o mal e faz o mal. Esse ainda está na roda da vida. A gente já está no estágio que a gente pensa o mal, mas não faz. Você já se segura. E tem gente que nem pensa o mal. E aí não faz mesmo. E algumas vezes aquilo nem passa pela nossa cabeça, né? Tem gente que pega uma carteira cheia de dinheiro, pensa assim, quem é que perdeu aqui? Não passou nem pela cabeça dele enfiar no bolso. Tem outro que pegou e falou assim, tem alguém olhando, tem câmera. Ah, de alguém! Já? E tem outro que mesmo com câmera, na frente da câmera, dá 2 tiros no motoqueiro por causa de R$7. É esse o mundo que nós vivemos. E você escolhe o seu caminho, o seu destino. Mas o nosso caminho, o nosso destino com Jesus, o fardo é bem mais leve. Então, não precisa ser espírita. Mas estude o espiritismo, estude as leis espirituais, escolha o seu caminho, assuma a responsabilidade pela sua vida, não se suicide. Cada vez mais crianças estão suicidando. Os pais têm que dar conhecimento espiritual para os filhos, fica todo mundo no celular em casa, está junto, mas está todo mundo separado. Fale de Jesus para os seus filhos. O Natal está chegando, o pessoal só fala em presente, Papai Noel. Cadê o Jesus? Olha os filmes, tem um canal de assinatura que passa filme de Natal 24 horas. Não tem Jesus na história, não. Só Papai Noel, Natal, concurso de rua, a rua mais bonita, casa de gergelim, biscoito de Natal. Natal, nascimento, natalidade. Ah, mas Jesus não nasceu dia 25. Não interessa que dia Jesus nasceu. É uma data que a gente relembra o nascimento de Jesus para que ele renasça em nosso coração. Vamos fazer Jesus nascer no nosso coração. Se o mundo não vai ficar melhor, você vai ficar melhor. E o que importa é você. Ninguém salva o outro. Trabalha pela sua salvação. Seja a página do Evangelho viva. Seja uma pessoa diferente. Está todo mundo roubando, mas você não vai roubar. Está todo mundo fazendo, mas você não vai fazer. Você é um bobão, eu sou um bobão. Pronto. Na cabeça da pessoa, você é um bobão. Ah, você é chato, você não vai para festa, você não pula, você não enche a cara de cair no chão. Pois é, eu sou chato assim mesmo. É o meu jeito. Que Jesus possa abençoar a todos. Estamos gravando essa palestra. Se o som ficar bom, vai ficar no nosso canal. Nós temos 2 canais no YouTube. Um canal chama-se Doc TV. É um canal misto, que tem vários assuntos. Assuntos médicos, receita, bichinho de estimação, vídeo engraçado, música e as palestras. E tem um outro chamado Espiritismo Cristão, que é uma redundância, mas a gente colocou Espiritismo Cristão por causa do preconceito das religiões, para entender que nós somos espíritas, mas seguimos Jesus. Não precisava colocar a palavra cristão, mas a gente colocou para ficar bem claro. É uma redundância proposital. Então, se tiver bom a filmagem, essa semana vai estar no canal. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico um pouquinho aqui depois da palestra. Se a gente puder ajudar. Se eu não souber, a gente estuda e depois descobre a resposta junto. Tá bom?